Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa reflexão sobre as considerações sobre o livro do Apocalipse, nosso 10º encontro. E vamos ver alguns temas que possamos encontrar dentro do livro do Apocalipse, de modo especial do capítulo 2 e o capítulo 3, quando São João dirige a mensagem àquelas 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Nós vamos tratar hoje os problemas, as dificuldades internas. A igreja tem vários desafios internos e desafios externos. O desafio interno corre o risco de desarticular o sentido da mensagem cristã. E aí, se não se resolver os problemas internos, para que a igreja tenha força para enfrentar os desafios externos, ela acaba se desfacelando, se enfraquecendo e se tornando então objeto de manipulação e perde a sua identidade. Por isso, nós vamos ver esses desafios da vida de fé. João, e vamos ver a questão interna, os conflitos internos. Nossas comunidades também têm nossos conflitos internos. Às vezes, jogo de poder, um querendo ser mais do que o outro, um querendo ser mais importante que o outro, um não aceitando que o outro possa ajudá-lo porque ele sabe fazer, só ele sabe fazer, os outros não sabem. Todas essas atitudes são atitudes destrutivas que não contribuem para a unidade nem para o sentido da igreja. Muitas vezes serve mais para as vaidades pessoais do que para servir a igreja, porque as pessoas estão servindo a si mesmo e não a igreja. Jesus escreve para as 7 igrejas da Ásia. Elas eram chamadas a superar as dificuldades que dificultavam a vida de fé na sociedade romana. Então, capítulo 2 e capítulo 3 da nossa reflexão. As comunidades cristãs da Ásia eram formadas de pessoas pobres, mas também era formada com pessoas ricas. Então, havia realidade social dentro da comunidade, que não era só uma comunidade de pessoas pobres, mas também comunidade de comerciantes, pessoas que tinham uma certa influência social dentro do mundo romano e também nas suas cidades. Havia o perigo das comunidades se conformarem com o mundo romano. Cristãos que, em determinado momento, queriam ser aceitos pela sociedade romana e aceitavam, inclusive, perder um pouco da sua identidade desde que fossem aceitos e pudessem continuar as suas atividades de comércio e de viver, de uma forma mais tranquila dentro do império. E também, então, eles queriam ser aceitos também nas práticas sociais, religiosas daquela época, achando que com isso, o fato de, às vezes, sujeitarem a determinados ritos religiosos, eles não estavam ofendendo a fé. Mas nós vimos também que nos profetas, inclusive também profeta Jeremias, que muitas vezes, para poder se manter Judá no poder, eles faziam alianças, mas também essas alianças implicavam também culto aos deuses, a idolatria. E isto era abominável para Javé. Mas agindo deste modo, se afastavam da fé e da pureza da fé. Faziam uma fé mesclada, uma fé empobrecida dos seus valores e significados mais importantes. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, que encontramos no Evangelho de João, no capítulo 17, rezava ao Pai pedindo pelos seus discípulos que estão no mundo, mas que eles não pertenceriam ao mundo. O texto do livro do Apocalipse apresenta Jesus como aquele que conhece a conduta
a tribulação passada por eles e quer conduzir as comunidades, igrejas à correção. Jesus está ciente de tudo que os cristãos estão passando nas igrejas. Jesus conhece cada comunidade, com suas virtudes, seus pecados e tribulações. E nós vamos ver que esses capítulo 2 e capítulo 3, ao mesmo tempo que mostra as realidades positivas, os pontos positivos de cada comunidade, também denuncia os pontos negativos. A única comunidade que mantém uma certa integridade e que é elogiada plenamente, sem ponto negativo, é a comunidade de Esmirna. São comunidades que enfrentam também as heresias, que ameaçam a estabilidade por dentro. Como também sabemos, no próximo encontro nós vamos ver as ameaças de fora. Essas ameaças de fora que vêm pela exigência do Império Romano, de que os cristãos deveriam realizar os cultos aos deuses do Império e ao Imperador. Coisa que os judeus não precisavam fazer, porque existia uma lei que protegia os judeus. Os judeus não eram obrigados a queimar incenso à estátua do imperador, nem cultuar os deuses do império. Havia permissão de que eles fizessem simplesmente uma oração pelo imperador. Mas como o cristianismo já não era visto mais como judaísmo, ele estava submetido à Pax Romana, isto é, estava submetido agora às leis romanas, que obrigava todo súdito a prestar um culto público aos deuses, do império, como também um culto público ao imperador. Então, as dificuldades eram tanto internas quanto internas. Externa quanto internas. Das questões internas, nós vemos a ameaça da dissolução da comunidade, a perda da identidade e a fidelidade a Jesus. E essas realidades estavam nas heresias e na perda das relações fundamentais do amor que une a comunidade, como vemos na carta à igreja aos Efésios, que o Apocalipse fala que é a primeira igreja que ele faz referência no capítulo 2. Vemos os nicolaítas. Nós encontramos esse grupo no Apocalipse capítulo 2, versículo 6 e versículo 15. Eles agiam dentro da comunidade. No final do século I, aparece um movimento chamado gnóstico. A salvação para o gnóstico estava no conhecimento, e não na vivência e coerência de fé, na fidelidade a Jesus Cristo e à comunidade. Vemos já a presença deste movimento gnóstico nas cartas de São João, onde um grupo negava a verdadeira humanidade de Jesus. Jesus não possuía um corpo humano como o nosso, verdadeiro, mas o corpo de Jesus era um corpo aparente, um corpo psíquico. Então, São João vai dizer, aquele que nega que Jesus veio na carne é o anticristo, porque negar a humanidade de Jesus é negar uma verdade fundamental da fé. Vemos também referências na segunda carta de Pedro e Judas. Nas cartas às 7 igrejas, os seguidores da doutrina de Nicolaítas eram também seguidores da doutrina de Balaão. Esse Balaão, que nós já vimos, se refere ao Antigo Testamento, aquele Balaão que corrompeu o povo de Israel, que encontramos no livro do Números, capítulo 25, versículo 1 a 2, e capítulo 31, versículo 16. Nestes movimentos heréticos, havia na comunidade de Tiatira uma mulher também chamada Jezabel. Essa Jezabel lembra, no Antigo Testamento, aquela que levou Israel a cultuar Baal, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 31 a 33. Esta Jezabel do Apocalipse
seduziu a comunidade de Tiatira a se prostituírem, comendo carnes sacrificadas aos ídolos, Apocalipse capítulo 2, versículo 20, e que refere às mesmas doutrinas dos nicolaítas e de Balaão. Diante da questão da heresia, Balaão significa aquele que destrói o povo. Esses nicolaítas eram cristãos ricos, que participavam ativamente da vida do império, no seu comércio, na sua vida política, na sua influência social, tentando assim uma espécie de sincretismo religioso, uma batida tutti-frutti de todas as religiões, como se nada isso fosse uma coisa neutra. Então, este sincretismo religioso favorecia o desvio do sentido profundo da fé cristã. Essa Jezabel era uma cristã da comunidade, uma profetisa, que na liturgia anunciava a palavra de Deus, e depois se tornou herética. Cabe às igrejas do Apocalipse fazerem discernimentos para saber quem são os verdadeiros apóstolos e profetas nas igrejas, e aqueles que são falsos e que colocam em perigo a fé em Cristo Jesus. O grande problema das comunidades era a ameaça de não ver nenhuma gravidade em comer carnes sacrificadas aos ídolos, praticar a prostituição, capítulo 2, versículo 14, 20 do Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e versículo 20, caindo assim no relativismo. A fornicação significa tanto o abandono da fidelidade a Deus, o culto aos outros deuses, servindo os deuses do império, como também sugere a luxúria nos banquetes rituais da sociedade romana, como as festas dos bacanais, a festa de Baco, o deus do vinho. Nos santuários romanos se comia carnes sacrificadas aos ídolos. E nós vemos que os Atos dos Apóstolos, na questão de Paulo e Barnabé, juntamente com Pedro, Tiago e João e a comunidade de Jerusalém, havia dito aos cristãos de não comerem carnes sacrificadas aos ídolos. Era a única sanção que eles faziam aos cristãos que vinham do paganismo. Existiam sacrifícios e orações aos deuses do império, Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e versículo 20, onde os cristãos deviam participar. Se não participassem, eram expulsos da sociedade e sofriam todas as formas de sanções de exclusão social, política e econômica. Jesus, diante das atitudes de alguns cristãos ricos, de aceitarem compartilhar costumes dos ídolos romanos, de comer carnes sacrificadas, mostra que Jesus vai chamar essas comunidades que aceitam essas realidades, Jesus chama a conversão. A volta da fidelidade à fé, o abandono de tudo que possa separar a igreja de Jesus e da vitória de Jesus na morte com a ressurreição, tudo isso que possa fazer com que a igreja se torne, então, uma igreja separada daquele que é a razão e fundamento da fé das comunidades cristãs. Todas as comunidades devem retornar ao primeiro amor, carta ao Éfeso, e agir segundo o início da fé. Devem manter a vigilância, assim as comunidades corriam perigos dentro de suas fileiras, se não se convertessem e voltassem à fé, à base de fé que eles iniciaram um dia e que se perdeu com o tempo, através de algumas pessoas. Mas, embora algumas pessoas forçassem os outros que queriam ser fiéis a Jesus Cristo, e esses que queriam ser fiéis não eram capazes de chamar à conversão aqueles que estavam misturando as coisas,
toda a comunidade era culpada. Não é só aqueles que queriam esta imersão dentro do mundo romano, mas também aqueles que se omitiam e que alguns achavam que era até normal. Não, todos são chamados à conversão, porque todos poderão sofrer a sanção se não viverem essa redescoberta do amor primeiro. Então, primeiro, a comunidade, ao caçar falsos apóstolos, abandonaram o primeiro amor, comunidade de Éfeso aqui, o início da fé. Isto é, ao abandonar o amor, se pode desestruturar a comunidade de Éfeso. Esta comunidade de Éfeso detesta a conduta dos nicolaítas, cristãos dentro da comunidade que queriam aceitar o sincretismo e comer carnes sacrificadas aos ídolos. Isso é um problema interno. Éfeso capítulo 2, do versículo 1 a 7. A comunidade de Esmirna não tem nenhuma dificuldade interna, mas dificuldades externas, como ainda nós vamos ver. Esmirna capítulo 2, versículo 8 a 11. A comunidade de Pérgamo, o problema interno é seguir a doutrina de Balaão, comer carnes oferecidas aos ídolos, e a doutrina dos nicolaítas. Nós vimos aqui no Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 a 17. A comunidade de Tiatira coloca um problema interno da profetisa Jezabel, que ensina os fiéis à idolatria, à prostituição, comendo carne oferecidas aos ídolos. A doutrina vem chamada como as profundezas de Satanás. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a 28. A igreja de Sardes, encontramos algumas pessoas que se perverteram dentro da comunidade, e a comunidade vem chamada a vigiar diante das pessoas que sujaram a roupa, isto é, o batismo, sujaram a pureza da fé, abandonaram a graça batismal, provavelmente se unindo às práticas do Império Romano, sua religião, sua cultura. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6. A comunidade de Filadélfia é uma comunidade fiel que enfrenta problemas externos. Não tem problemas internos, mas externos. Quem são esses problemas? Ainda vamos voltar a isso. Os judeus que perseguem os cristãos, entregando os cristãos às autoridades romanas. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. A igreja de Laodiceia, uma comunidade apegada e quer ser rica se unindo ao mundo romano. Um problema interno. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 22. Vimos que cada comunidade tem pontos fortes e pontos fracos. Jesus faz as comunidades ver as incoerências de querer aceitar um sincretismo e perder a pureza da fé recebida no batismo. Jesus coloca os pontos fracos e chama as comunidades à conversão. Ele não fala com indivíduos, mas com todos os membros das igrejas das comunidades. O elogio de alguns traz também a crítica de seus erros e chamada à conversão. Então essa é a nossa reflexão sobre essas considerações pelo livro do Apocalipse, nosso 10º encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.